Você já reparou como o mundo teme o silêncio? É curioso. Vivemos rodeados de palavras, ruídos, notificações, e mesmo assim, ninguém parece estar realmente dizendo alguma coisa. Falar virou compulsão, reagir, obrigação, explicar-se, uma prisão. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro poder não está em falar, mas em saber calar? Que o silêncio é uma forma de presença tão intensa que intimida, cura e liberta? Nietzsche escreveu certa vez: aqueles que foram vistos dançando foram considerados loucos por aqueles que não podiam ouvir a música. Mas talvez o verdadeiro sábio seja aquele que não precisa dançar para provar que ouve, aquele que não grita para ser notado, aquele que não reage, porque já entendeu tudo o que precisava. Hoje, vamos juntos mergulhar no poder silencioso de quem não precisa provar nada, na força invisível de quem aprendeu a calar para se preservar. Porque em um mundo de ruído, o silêncio é uma rebeldia sagrada, e talvez a sua maior arma. Já sentiu que sua mente está sempre cheia, mas sua alma vazia? Vivemos num tempo em que o silêncio é evitado como se fosse um inimigo. Você entra no carro, liga o rádio. Chega em casa, liga a TV. Fica sozinho, põe uma música, um podcast, qualquer coisa, menos o silêncio. Mas por quê? Por que tanto medo do que o silêncio pode dizer? A verdade é que o barulho preenche, mas não sacia. Ele apenas nos distrai de algo que lá no fundo dói demais para ser escutado. A voz da alma. O vazio que ecoa quando tudo se cala. Nietzsche dizia que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Mas para encontrar esse porquê, é preciso primeiro silenciar todos os comos ruidosos. É preciso se ouvir. Só que ninguém nos ensinou a escutar o que vem de dentro. Desde crianças, somos ensinados a responder rápido, a ter opinião sobre tudo, a nos explicar o tempo todo. E nesse excesso de respostas, nos esquecemos das perguntas. Quantas vezes você falou o que não queria, só para não parecer estranho? Quantas vezes reagiu, só para não parecer fraco? Quantas vezes preencheu o silêncio com palavras inúteis, só para não encarar a verdade? O filósofo Byung-Chul Han chama isso de a sociedade do cansaço. Vivemos tão saturados de estímulos que até o descanso se torna produtivo. Até a meditação precisa virar conteúdo. E nessa busca insaciável por distração, estamos morrendo de uma doença silenciosa, a de nunca realmente nos ouvirmos. Porque ouvir-se exige coragem, silenciar exige enfrentamento, e por trás do barulho existe um abismo que nos assusta, mas também uma porta, a porta para quem você realmente é. Pergunta reflexiva: o que dentro de você tem evitado escutar? O mundo está cheio de vozes tentando ser ouvidas, mas há algo profundamente enigmático e quase ameaçador em quem não sente necessidade de falar. Essas pessoas não precisam se justificar, se exibir, se defender. Elas não competem por atenção, não disputam razão, e por isso têm um poder que o barulho jamais alcança. Nietzsche chamava isso de nobreza interior, aquela que não grita sua grandeza, porque a conhece em silêncio. Ele escreveu: aquele que sabe comandar permanece em silêncio. Para ele, o verdadeiro poder reside no autocontrole, na distância serena dos ruídos da massa. Hoje, confundimos ruído com força, confundimos gritar com autoridade, mas a verdade é que quem precisa provar já perdeu. A reação imediata é filha da insegurança. O grito é, muitas vezes, um pedido desesperado para ser validado. Quem está em paz não precisa disso. Pense nas pessoas mais sábias que você conheceu. Aquelas que entravam em um ambiente e, mesmo caladas, preenchiam o espaço. Aquelas que ouviam mais do que falavam e, quando falavam, diziam o essencial. Essa é a presença silenciosa dos fortes,
uma força que não precisa de palco, nem de plateia. É o oposto do ego inflado. É a alma firme. Muitas vezes calar é mais difícil do que responder. Engolir a vontade de se explicar exige maturidade. Recusar o jogo da provocação exige visão. E aqui está o segredo. O silêncio do sábio não é omissão, é domínio. Domínio de si mesmo, de suas emoções, do seu tempo. É escolher responder com silêncio onde o ego gostaria de gritar. É saber que o verdadeiro poder não precisa ser exibido, porque quando você está em paz com quem é, não há mais nada a provar. Pergunta reflexiva: quantas vezes você falou apenas para não parecer pequeno? O mundo está cheio de vozes tentando ser ouvidas, mas há algo profundamente enigmático e quase ameaçador em quem não sente necessidade de falar. Essas pessoas não precisam se justificar, se exibir, se defender. Elas não competem por atenção, não disputam razão, e por isso têm um poder que o barulho jamais alcança. Nietzsche chamava isso de nobreza interior, aquela que não grita sua grandeza, porque a conhece em silêncio. Ele escreveu: aquele que sabe comandar permanece em silêncio. Para ele, o verdadeiro poder reside no autocontrole, na distância serena dos ruídos da massa. Hoje, confundimos ruído com força, confundimos gritar com autoridade, mas a verdade é que quem precisa provar já perdeu. A reação imediata é filha da insegurança. O grito é, muitas vezes, um pedido desesperado para ser validado. Quem está em paz não precisa disso. Pense nas pessoas mais sábias que você conheceu. Aquelas que entravam em um ambiente e, mesmo caladas, preenchiam o espaço. Aquelas que ouviam mais do que falavam e, quando falavam, diziam o essencial. Essa é a presença silenciosa dos fortes. Uma força que não precisa de palco, nem de plateia. É o oposto do ego inflado. É a alma firme. Muitas vezes calar é mais difícil do que responder. Engolir a vontade de se explicar exige maturidade. Recusar o jogo da provocação exige visão. E aqui está o segredo. O silêncio do sábio não é omissão, é domínio. Domínio de si mesmo, de suas emoções, do seu tempo. É escolher responder com silêncio onde o ego gostaria de gritar. É saber que o verdadeiro poder não precisa ser exibido, porque quando você está em paz com quem é, não há mais nada a provar. Pergunta reflexiva: quantas vezes você falou apenas para não parecer pequeno? O mundo está cheio de vozes tentando ser ouvidas, mas há algo profundamente enigmático e quase ameaçador em quem não sente necessidade de falar. Essas pessoas não precisam se justificar, se exibir, se defender. Elas não competem por atenção, não disputam razão, e por isso têm um poder que o barulho jamais alcança. Nietzsche chamava isso de nobreza interior, aquela que não grita sua grandeza, porque a conhece em silêncio. Ele escreveu: aquele que sabe comandar permanece em silêncio. Para ele, o verdadeiro poder reside no autocontrole, na distância serena dos ruídos da massa. Hoje, confundimos ruído com força, confundimos gritar com autoridade, mas a verdade é que quem precisa provar já perdeu. A reação imediata é filha da insegurança. O grito é, muitas vezes, um pedido desesperado para ser validado. Quem está em paz não precisa disso. Pense nas pessoas mais sábias que você conheceu. Aquelas que entravam em um ambiente e, mesmo caladas, preenchiam o espaço. Aquelas que ouviam mais do que falavam e, quando falavam, diziam o essencial. Essa é a presença silenciosa dos fortes. Uma força que não precisa de palco, nem de plateia. É o oposto do ego inflado. É a alma firme. Muitas vezes calar é mais difícil do que responder. Engolir a vontade de se explicar exige maturidade. Recusar o jogo da provocação exige visão. E aqui está o segredo. O silêncio do sábio não é omissão,
é domínio. Domínio de si mesmo, de suas emoções, do seu tempo. É escolher responder com silêncio onde o ego gostaria de gritar. É saber que o verdadeiro poder não precisa ser exibido, porque quando você está em paz com quem é, não há mais nada a provar. Pergunta reflexiva: quantas vezes você falou apenas para não parecer pequeno? Vivemos uma época em que todos querem ser ouvidos, mas poucos sabem ouvir. E menos ainda, sabem escutar a si mesmos. Em cada conversa, há um desejo quase desesperado de resposta, de ter algo a dizer, uma opinião pronta, uma resposta afiada. Mas raramente há presença, raramente há silêncio. E é no silêncio que mora a escuta verdadeira. Carl Jung, em sua profunda observação da alma humana, sabia disso. Ele dizia que muitas vezes os pacientes não precisavam de conselhos, mas apenas de alguém que escutasse com o coração, sem julgamento, sem pressa, sem tentar consertar. Escutar é um ato sagrado, porque exige que você se ausente, para que o outro exista. Mas veja, isso também vale para dentro de si, porque assim como fugimos do silêncio nas conversas, fugimos do silêncio interno. E por isso, nunca nos escutamos. Quantas vezes você já se sentiu frustrado por não conseguir se entender? Por não saber o que sente, o que quer, o que precisa? Talvez a resposta nunca tenha sido mais ruído. Talvez fosse só silenciar. A escuta é o silêncio em ação. É onde o ego se dissolve. É onde nasce a empatia, a compaixão, o vínculo real. Em tempos de comunicação ruidosa, os que escutam se tornam curadores. Porque ouvir é validar. Ouvir é acolher o que o outro ainda nem conseguiu nomear. Há um tipo de sabedoria que não se aprende em livros. Se aprende com o outro, com o silêncio entre as palavras, com a pausa que revela a verdade que o barulho esconde. E essa sabedoria não se exibe. Ela apenas escuta, com olhos, com o corpo, com a alma. Pergunta reflexiva: você tem escutado mais para responder ou para compreender? Vivemos numa era da reatividade. Uma palavra atravessada, uma crítica, um olhar, e já estamos prontos para responder, para contra-atacar, para provar que estamos certos, que não somos fracos, que ninguém vai nos diminuir. Mas será que reagir sempre é sinônimo de força? Nietzsche falava do Übermensch, o além do homem, um ser que transcende os impulsos automáticos da massa, um ser que cria seus próprios valores e não vive refém da validação externa. E para isso é preciso uma virtude esquecida, a contenção, a capacidade de não reagir, de observar sem ser engolido, de escolher o silêncio, não por submissão, mas por consciência. Há uma falsa ideia de que silenciar é ser fraco, mas na verdade é preciso muito mais força para calar do que para explodir, porque o silêncio exige presença, e a presença exige domínio, domínio do próprio ego, da ferida que quer reagir, da criança interna que quer ser defendida. A maioria das nossas reações não vem da nossa verdade, vem das nossas dores não curadas. Então, quando você não reage, você está quebrando um ciclo. Está dizendo: eu não sou mais escravo da minha raiva, eu escolho o silêncio. E essa escolha, embora silenciosa, muda tudo, porque muda você. Lao Tse dizia: aquele que domina os outros é forte, mas aquele que domina a si mesmo é poderoso. E dominar-se é muitas vezes calar, não por medo, mas por sabedoria. O silêncio aqui não é ausência, é decisão, é clareza. É o espaço entre o estímulo e a resposta, onde mora a liberdade. Pergunta reflexiva: quando foi a última vez que você escolheu o silêncio? E isso salvou sua paz? A maioria das pessoas pensa que espiritualidade é algo distante, místico, quase inalcançável.
Mas e se a porta para o sagrado estivesse no silêncio? Jiddu Krishnamurti, um dos maiores pensadores espirituais do século XX, dizia: o silêncio é o começo da liberdade, porque é só quando o barulho da mente se cala que conseguimos ver, sem filtros, sem julgamentos, sem o ruído das memórias e das expectativas. O silêncio verdadeiro não é apenas a ausência de som, é a ausência do ego, é a dissolução da necessidade de ser algo, de provar algo, de se defender de algo. É nesse estado que algo maior pode ser percebido. Chame de Deus, chame de vida, chame de essência. É o mesmo silêncio que os monges zen cultivam em seus mosteiros. A mesma quietude que se encontra na meditação profunda, no nascer do sol observado em silêncio, na presença de alguém que nos ama sem precisar falar. A espiritualidade do silêncio é uma espiritualidade sem dogmas, sem respostas prontas, porque ela não quer te convencer de nada, ela quer te esvaziar de tudo o que não é você. Quando o ego se cala, o espírito pode sussurrar. É por isso que tantos evitam o silêncio, porque no silêncio não há onde se esconder, mas também é ali que finalmente nos encontramos. Alan Watts dizia que o objetivo da vida espiritual não é atingir um estado elevado, mas sim voltar para casa em si mesmo. E o caminho de volta é o silêncio. Não é uma fuga do mundo, é um reencontro com o que há de mais real. Pergunta reflexiva: o que você sentiria se tudo se calasse agora? Agora que você entendeu o poder do silêncio, a pergunta que ecoa é: como cultivá-lo no caos da vida real? Como manter a alma serena quando tudo ao redor grita? Como escolher o silêncio quando o mundo inteiro exige reação? A resposta é simples, mas não é fácil, porque o silêncio, para ser verdadeiro, precisa ser praticado. Ele não é algo que você encontra por acaso. É algo que você constrói dentro de si. E aqui vão alguns caminhos. 1. Crie espaços de silêncio externo e defenda-os como sagrados. 5 minutos por dia, sem celular, sem música, sem distrações, apenas você com você. Parece pouco, mas é o começo de uma nova vida. 2. Pratique a pausa antes da resposta. Alguém te provoca? Pausa. Recebe uma crítica? Pausa. O silêncio entre o estímulo e a resposta é onde mora a liberdade. Escolha não reagir automaticamente. Escolha não alimentar o ciclo do barulho. 3. Escute mais do que fala. Em cada conversa, tente ouvir de verdade. Não apenas para responder, mas para acolher. Escutar é um exercício de silêncio ativo e transforma seus relacionamentos. 4. Questione o porquê da sua necessidade de falar. Antes de se explicar, pergunte-se: estou falando por verdade ou por medo? Se for por medo, cale. Se for por ego, cale. Se for por amor, fale, mas fale com presença. Pijati medite. Não como um ritual exótico, mas como um reencontro. Feche os olhos, respire, observe. Permita que o silêncio fale. Ele tem muito mais a dizer do que seus pensamentos. 6. Reaprenda a estar só. A solidão não é ausência, é presença sem plateia. É onde o silêncio floresce e onde sua verdade finalmente respira. No fundo, cultivar o silêncio é um ato de amor próprio. É parar de se abandonar para agradar o mundo. É voltar para casa. É dizer: eu confio em mim, eu não preciso gritar. Porque o silêncio não é fuga, é raiz, é presença, é a força de quem sabe. O que é verdadeiro não precisa ser provado. Pergunta reflexiva: qual será sua primeira escolha de silêncio a partir de hoje? Em um mundo que premia a velocidade, o barulho e a reação, escolher o silêncio é como caminhar contra o vento. É difícil, é solitário, mas é libertador. Porque o silêncio não é apenas ausência de palavras, é presença de consciência. É o lugar onde tudo se revela, a dor que você reprimiu,
a força que você esqueceu que tinha, a sabedoria que sempre esteve em você, mas que precisava de silêncio para emergir. Nietzsche nos mostrou que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. E calar, muitas vezes, é o ato mais radical de domínio interior. Gabor Maté nos ensinou que traumas não se curam com explicações, mas com presença amorosa, e isso só é possível no silêncio. Jung nos lembrou que aquilo que evitamos olhar nos controla, e só no silêncio temos a coragem de olhar. O silêncio não é o fim, é o portal para o real, para o essencial, para o eu que existe antes da máscara.